Aqui estou de volta para comentar um caso gravíssimo, um caso de morte, um caso de vidas. Você já deve estar percebendo que eu vou comentar o assassinato brutal, covarde, no meio da rua, ferindo inclusive outras pessoas, do ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Pontes. Isso aconteceu em Praia Grande, onde ele vivia e era secretário municipal da cidade. Andava no seu carro quando foi atacado por criminosos que atiraram com fuzis na sua direção. Ele perdeu a direção, bateu no ônibus e os assassinos deixaram o carro e o executaram friamente, com balas por todo o corpo. E ele morreu. Bom, esse cidadão é da maior importância na história da segurança pública de São Paulo. Quando o delegado, ele chegou a delegado-geral pelo seu excepcional trabalho, pela sua honestidade, pela sua competência e eficiência no combate, principalmente a uma organização criminosa que hoje age no Brasil inteiro, mas que teve origem em São Paulo. O primeiro comando da capital, o PCC. Pois bem, esse homem se aposentou, foi morar na Praia Grande, trabalhar na prefeitura lá, e 40 anos de polícia, o combate ao crime, não bastaram para que os seus superiores de antes tomassem o maior cuidado com a vida dele, dessem pelo menos um agente de segurança para andar com ele, dessem segurança a ele, porque pouco antes de morrer, ele disse num podcast, portanto foi divulgado para o Brasil inteiro, que o PCC sabia onde ele morava. E era óbvio ali que ele falava de uma coisa grave, terrível, que era o seguinte: ele não tinha segurança garantida pelo Estado. A história do Estado brasileiro com a autoridade policial, ela tem um momento da maior gravidade, quando o esquerdista Leonel Brizola assumiu o governo do Rio e decretou que a polícia dele, ou seja, não é a polícia do povo do Rio, a polícia dele, não subiria o morro. Resultado disso é o seguinte: até hoje o morro no Rio, ou seja, os bairros pobres em morros na orla da cidade, são controlados por quadrilhas, como Comando Vermelho, por exemplo, que é uma espécie de PCC lá do Rio. Bom, ao longo desse tempo, a polícia se comportou como ineficaz, como incompetente para combater o crime. O assassinato de Rui Ferraz cria uma nova época muito mais perigosa, que é o seguinte: a polícia é refém e cúmplice do crime em geral e do crime organizado em particular. Porque deixar sem proteção um homem desse, quando a cidade está cheia de criminosos e quando o PCC reina cada vez mais absoluto. Vocês lembram que, desde que aconteceu a frase estúpida do Brizola, que o acesso de cidadãos comuns que não moram nos morros, que não pertencem às quadrilhas, a esses morros, era impedido por bandidos armados. E a autoridade policial não controlava. Aquilo era como se fosse um país independente, como se fosse a faixa de Gaza no Rio de Janeiro. No entanto, o Estado não tomou providência. O Estado, ao contrário, se uniu. Tanto isso é verdade que, já agora no desgoverno Lula, o ministro, hoje no Suprema época no governo, Flávio Dino, foi a uma dessas comunidades, entrou normalmente,
autorizado, falou, e o próprio Lula se deixou fotografar por várias pessoas, tidos como da comunidade e tal, mas pessoas que depois foi descoberto que essas pessoas pertenciam ao crime organizado, inclusive ao PCC. Pois então, é essa polícia, refém e cúmplice, que covardemente deixou o seu membro digno, probo e competente morrer ao léu. E ainda, os bandidos que atiraram nele, atiraram numa família que estava na calçada conversando, quebrando a perna de um rapaz e ferindo a tia dele. Isso é um absurdo fora do comum. Mas aí, meus amigos, aparece Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski foi ministro do Supremo Tribunal Federal nomeado pelo Lula e atualmente é ministro da Justiça no desgoverno Lula, o terceiro governo Lula. Nessa condição, ele aparece em público para dizer o seguinte: o que precisar de mim, eu estou aí para ajudar no combate a esse crime. Primeiro, o seguinte: o combate já foi perdido. O Rui Ferraz já foi assassinado. Segundo, que contribuição ele pode dar? A Polícia Federal, que é o órgão policial sob controle dele, está ocupada em criminalizar um golpe de Estado que não foi realizado. Foi só tentado, segundo o máximo que se consegue deduzir das acusações levantadas pela primeira turma do Supremo. Então, qual é a diferença que a Polícia Federal pode fazer na investigação desse crime? A primeira diferença é não deixar esse crime acontecer, ou seja, essa ajuda já devia ter sido dada antes, num entrosamento que não existe entre a Polícia Federal e as polícias estaduais, particularmente a Polícia Paulista, que é a Polícia Federal comandada por um petista e a Polícia Paulista por um bolsonarista. Quer dizer, bolsonarista, vamos lá, né? Pois é, meus amigos, essa que é a verdadeira história. A verdade é que também o Estado de São Paulo não é digno da polícia que tem. É uma polícia violenta, é uma polícia isso, é uma polícia aquilo, mas o Estado não é digno da polícia que tem. Quando tem um policial como esse, a polícia o deixa ao Deus dará e deixa a coisa correr. Não acontece a possibilidade de alguém proteger. Ninguém teve a ideia simples de colocar fazer um esquema de segurança para proteger a vida desse homem. Ninguém sabe quem matou. Ninguém sabe se foi vingança do PCC, o que torna o crime abjeto, né? Ou se foi algum problema surgido na administração da prefeitura de Praia Grande. No entanto, você vê o Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança, não dá uma palavra nem de pesar pela morte do companheiro, muito menos de dizer, olha, quem me matou foi isso por causa disso. Não. Ele disse na entrevista que vi até agora, né, que a polícia já descobriu 2 participantes do crime. E aí vem mais uma história brasileira ao lidar com o crime. No Brasil sempre se descobre os executores do crime. Nem sempre, né? Quando se descobre o executor dos crimes, normalmente os mandantes são encobertos. Eu pago para ver, para saber, primeiro, por que o ex-delegado-geral foi assassinado. Segundo, quem mandou matar o delegado Rui Ferraz Pontes em Praia Grande. Se você tiver alguma ideia sobre isso, se você concordar comigo, se você achar que o Estado brasileiro não tem jeito mesmo desse negócio da polícia, você faz um comentário sobre isso, aqui mesmo, no meu canal. Agora, quanto ao socorro do Lewandowski, Lewandowski está comemorando nas páginas e nas redes sociais que, enfim,
o governo Trump, o governo fascista do Trump, o governo inimigo do Trump, inimigo da democracia do Brasil, deu-lhe o visto para ele participar de uma reunião da ONU. O que é a ONU para Ricardo Lewandowski? Ricardo Lewandowski é ministro da Justiça no Brasil. O que é que Ricardo Lewandowski tem a ver com a ONU? Vai fazer o que na ONU? Vai passear em Nova York para mostrar que o governo Lula não foi enfrentado, mesmo como o Trump fingiu que faria? E o Guilherme Derrite? O que é que o Guilherme Derrite fez para evitar esse crime? O que o Guilherme Derrite fará para evitar outros crimes como esse? Então, essa crítica atinge a todos os lados, a direita e a esquerda. Atinge, sobretudo, o Estado brasileiro. O Estado que permite que um crime com 20 disparos permaneça completamente fora da possibilidade de ser evitado, e agora eu duvido que os seus mandantes sejam devidamente punidos e até mesmo que os executores sejam presos e punidos, porque até agora autoridades estaduais e autoridades federais estão agindo feitos cegos, literalmente, no tiroteio. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Se você gostou desse comentário, você pode dar um like. Se você não é assinante do canal José Neumann Pinto no YouTube, pode se inscrever e dar o like. E se você quiser comentar qual a sua opinião a respeito dessa ligação de cumplicidade e da polícia com o crime organizado, e em particular com o PCC, registre isso, tá? Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!